Então, povo, hoje nós vamos conversar sobre o conto mega sinistro macabro Os Salgueiros, escrito pelo autor britânico Algernon Blackwood, e está presente nessa coletânea aqui, A Casa do Passado. Então, vem comigo logo depois da abertura. Gente, hoje a gente vai conversar sobre essa história que é muito incrível, que é magnífica, que é estupenda, que é assustadora demais, que se chama Os Salgueiros, escrito pelo autor britânico Algernon Blackwood e lançado nessa coletânea aqui, A Casa do Passado. Primeiramente eu tenho que dizer para vocês que o Algernon Blackwood é um dos grandes responsáveis por fazer com que o H.P. Lovecraft adentrasse no meio das histórias de horror, que quisesse escrever histórias de terror. Olhem para vocês verem, gente, um cara conseguir influenciar o Lovecraft, um outro mestre, é porque o cara era bom demais da conta. E ele escreveu muita coisa mesmo na vida dele. Ele nasceu em 1869 e a partir de então, quando ele começou a adentrar na vida profissional dele, escrevendo histórias de terror, ele foi muito famoso por escrever as tão famosas histórias de fantasma, que era então muito comum lá na Inglaterra do século XIX, porque as histórias de fantasma permeavam todo o lugar, era muito famoso. Inclusive, eles têm muito uma tradição legal lá, que é ler histórias de fantasmas no Natal. Eu creio que isso deve ter começado lá mais ou menos pela época do Charles Dickens, porque ele fazia muito disso, né, histórias de fantasma. Inclusive, nós temos aquela famosíssima história que é um conto de Natal. E o Algernon Blackwood, ele também fazia esse tipo de história, que eram histórias de fantasmas e tudo mais. Até que ele começou a enveredar para um estilo diferente. Tanto é que nessa coletânea aqui você vai ter então histórias fantásticas, que tem esse viés mais fantástico, mais maravilhoso, e também vamos ter histórias de fantasmas aqui e um terceiro caminho que ele tomou, que é então o do horror psicológico / horror cósmico. Aqui na história Os Salgueiros, você vai ter então todas as chaves, todas as características de um incrível horror psicológico e também as nuances de uma história de horror cósmico. Gente, é muito boa mesmo. Então vamos lá, vamos começar a história. A gente tem então esses dois amigos, que eles são muito amigos e tudo mais. Um deles é um sueco e o outro protagonista, creio eu, que seja um inglês. Eles resolvem fazer então uma aventura. Eles vão descer o rio Danúbio em uma canoa. Então eles vão lá, compram diversas provisões, muita comida, colocam nessa canoa junto com eles e bora lá descer o rio Danúbio, vamos ver onde é que a gente vai dar. Eles vão descendo cada vez mais, vão cada vez indo mais para baixo e mais para baixo, até chegarem a pontos onde eles não conhecem o lugar. Até que então eles chegam em uma área que vai se afastando cada vez mais da civilização, cada vez mais distante. Eles vão então e percebem que esse lugar é meio inóspito, que não tem casas por perto, que tem um único vilarejozinho lá ao longe. Então eles decidem, vamos parar aqui, vamos lá nesse vilarejo, vamos comprar provisões pra gente, porque a nossa comida já está acabando, e vamos reabastecer pra gente continuar a nossa aventura. Eles vão lá nessa cidadezinha e no mercado e tudo mais, eles vão comprando algumas comidas, até que chega uma senhora e fala pra eles, ó, gente, toma muito cuidado, porque no caminho onde vocês estão indo, lá para baixo, tem um lugar que a gente não gosta de ir lá e que a gente acha que vocês não deveriam ir também. Porque esse lugar é um encontro de dois mundos. Aí os caras ficam encafifados com aquilo, né? Como assim? O que tem a ver? Será que isso é a superstição desse povo local? Vamos largar a mão disso e vamos continuar nossa aventura. E é o que eles fazem, eles vão, sobem então na sua canoa e bora lá continuar descendo o rio. E eles vão descendo cada vez mais e vão vendo que a vegetação vai ficando cada vez mais densa, cada vez mais escura, cada vez mais sinistra, até que eles começam então a perceber que o rio vai enlarguecendo, ficando cada vez mais largo, até eles se depararem com uma pequena ilha. É uma ilhota bem pequena mesmo, e eles são obrigados a parar nessa ilha por dois motivos.
Primeiro, o rio começa a ter uma seca que vai abaixando demais o nível. Se eles continuarem com a aventura deles, eles podem acabar danificando a canoa e não conseguindo voltar para casa. Então eles vão parar nessa ilha. E o segundo motivo é porque está tendo uma tempestade de vento, um vendaval muito grande. E esse vendaval está afetando o curso deles, o caminho deles nesse rio. Então eles vão ter que parar nessa pequena ilhota de todo jeito. Eles param lá e eles começam a perceber que a ilhota é inteira tomada de salgueiros. Para quem não sabe, salgueiro é aquela árvore extremamente alta que não tem nenhum galho assim por baixo dela, sabe? Ela é feita com um tronco muito alto e os galhos estão sempre lá em cima mesmo, na copa dessa árvore. E a ilha é cheia desses salgueiros. Os salgueiros parecem ser muito velhos, porque eles são extremamente altos, até bem grossos mesmo. É uma coisa, sabe, que no começo até o nosso narrador, ele acha muito bonito, porque são árvores centenárias e tudo mais, né? Eles se instalam nessa ilha então e montam sua cabana e vão passar os dias lá até que um dos problemas se resolva, que seja a seca acabar e o rio encher novamente, permitindo que eles continuem a viagem, ou que o vendaval acabe de uma vez e eles possam continuar a viagem. Só que sempre tem um mais nas histórias de terror, né, gente? O nosso protagonista começa a sentir uma sensação estranha. Ele começa a ter a sensação de que está sendo vigiado, que tudo ao redor está olhando para eles. E mais, o amigo dele, o sueco, que até então era um cara muito caladão, muito fechado, muito na dele, começa a ter a estranha sensação de que o lugar onde eles estão não quer eles ali, que eles não são bem-vindos aonde eles estão. E o pior, ele começa a achar que alguma coisa que eles não compreendem, que não é humano, que não é conhecido pelo ser humano, que não é nada que a gente nunca ouviu falar na vida, a gente nunca conheceu, a gente nunca ouviu falar, a gente nunca teve nem ideia. Ele começa a achar que tem alguma coisa assim, ali, no meio dos salgueiros, vigiando eles. Gente, nossa senhora, é aquela história, até me arrepio quando eu vou falar. É uma história que me assustou bastante, é muito boa, é muito macabra, é muito tensa. Nós temos aqui então a presença do horror cósmico, que é o que eu disse, com o fato dessa criatura, desse ser, dessa presença etérea, estranha e que paira por toda a ilha, que está vigiando eles, só que é uma presença tão estranha, tão diferente de tudo aquilo que eles já sentiram, que é uma coisa que eles nunca viram na vida, que eles nem fazem ideia que seja algo humano, que seja algo demoníaco, que seja alguma coisa conhecida pelo ser humano. É uma coisa muito diferente mesmo de tudo que eles podem ter sentido antes na vida. Tem também a presença desses salgueiros, que é o que dá título ao conto, que através da leitura, você vai lendo, você começa a perceber que esses salgueiros, a cada vez mais e mais, vão se aproximando do acampamento deles, aos poucos, coisa de milímetros, mas o personagem só vai perceber isso mais pra frente, e ele vai vendo que esses salgueiros parecem ter vida. Por exemplo, é até interessante que tem uma passagem que ele fala aqui, e até isso é muito legal, tá? Faz uma ligação com o conto do Lovecraft, que os salgueiros parecem mexer as suas folhas lá em cima, sozinhos, independentes do vento. Ou seja, ele fica lá mexendo, pode estar ventando ou não, mas os salgueiros parecem que estão fazendo uma dança macabra lá em cima. E eu lembrei muito do conto do H.P. Lovecraft, que é A Cor que Caiu do Espaço, que também tem esse negócio das árvores que se mexem sozinhas e que ficam mexendo lá sem a presença do vento. É muito legal isso. Olha pra você ver como Lovecraft se inspirou no Algernon Blackwood. E tem aqui também a presença da paranoia, que eles, embora o conto não mostre em momento algum nada explícito, nada assim muito na cara, tudo é sugerido, tudo a presença mais do irreal e não da matéria, coisa tudo bem sugerida mesmo. E embora nada seja explícito, os personagens começam a ficar cada vez mais paranoicos. Chega um momento que eles começam a ter a certeza de que para eles conseguirem sair daquela ilha lá, eles vão ter que fazer um sacrifício de sangue, sacrifício de carne, sacrifício de vida. Porque olha, pra você ver o nível de paranoia que eles chegam, gente. A história vai avançando cada vez mais e mais. É uma história bem longa. Nessa minha edição aqui, ela tem quase 70 páginas. É uma edição bem grandinha, uma história bem grande. Pode ser considerada uma novela já.
e é muito bem escrita. A narrativa do Algernon Blackwood é uma narrativa elegante, é uma narrativa que por hora me lembrou bastante também do Henry James. Só que ele tem uma coisa aqui que eu achei que é um pouco mais direta. Embora o Henry James é um autor magnífico que eu gosto muito, ele tem uma escrita mais truncada, né? uma narrativa mais difícil, uma narrativa mais que necessita de bastante atenção e concentração do leitor. O Algernon Blackwood tem essa característica de fazer uma narrativa elegante, de fazer uma narrativa mais fina, mas não é uma narrativa truncada, não é uma narrativa difícil, é uma narrativa que você consegue ler facilmente, embora ela seja elegante, embora ela seja rica e muito bem trabalhada na construção das frases e tudo mais. O desenvolvimento dos personagens aqui fica por conta de, como eu disse, da paranoia que vai se instalando neles, do medo que vai tomando conta deles, e você vai vendo então a real faceta de cada um, enquanto um começa a ficar totalmente supersticioso e começa a criar crendices na sua cabeça em modos que ele acha que pode conseguir sobreviver naquela ilha. O outro é extremamente cético, ele procura explicações para tudo, ele acha que tudo tem uma explicação real, e é muito legal isso, é muito interessante. Uma pena que esse livro em questão, essa edição lindona aqui em questão, seja extremamente rara aqui no Brasil. Você não acha ela de jeito nenhum, é muito difícil. E quando acha, são por preços exorbitantes. Eu tive a sorte de comprar essa edição há bastante tempo atrás, quando ela não estava nesse preço tão alto assim. Mas você não acha essa edição. Mas em compensação, esse conto, Os Salgueiros, ele é muito famoso, então ele está presente em diversas coletâneas. Eu já achei ele em pelo menos umas 4 coletâneas de contos que eu tenho aqui em casa. Sem contar que ele é facilmente encontrável na internet em versão e-book. Então você consegue ler ele digitalmente facinho. O final dessa história não é porque, por exemplo, o Algernon Blackwood, ele vem daquela escola de autores que não tinha medo de fazer uma história mais longa, mas bem trabalhada. Ou seja, ele vai fazendo a história, vai escrevendo, vai criando o clima, vai criando e desenvolvendo a atmosfera, vai colocando tudo aquilo que ele acha que vai ser essencial para a criação do terror. E quando o terror chega, você já está tão tenso, você já está tão, sabe, angustiado com a história, que o terror não é aquela coisa que não é aquilo que vai te assustar, que vai te deixar pasmo, porque você já está tenso demais. O terror vai ser um ponto a mais que vai fazer com que você considere a história sensacional. Então é uma história que tem a sua construção, que tem a criação do horror cada vez mais e mais, a conta gotas, devagarzinho, e aumentando cada vez mais até te deixar surpreso. Então o final não é aquele final surpreendente, é um final que, assim como todo o conto, é maravilhoso. Não tem aquele pico de vai indo, não, ele vai indo crescendo. É muito legal isso, gente. Então, é claro, você já pode perceber que eu indico demais essa história. É uma história magnífica. A primeira vez que eu li ela, se eu não me engano, foi há uns 4 anos atrás. Por aí, gente. Uns 4, 5 anos atrás. Eu lembro que na época eu achei a história maravilhosa. E hoje eu continuo achando a história sensacional. Há quem diga que tudo aqui não passou de paranoia, que tudo não passou de loucura, que, sabe, que não era nada sobrenatural aqui. Eu prefiro acreditar que as coisas ali estavam realmente acontecendo. Embora você não veja nada explicitamente, você não veja nada na cara, eu acho que estava acontecendo sim. Uma coisa legal que eles sempre dizem aqui, os críticos sempre falam, é que o Algernon Blackwood, ele é um autor que não tem medo de fazer suas histórias de terror durante o dia em áreas abertas. Tanto é que essa própria história aqui, Os Salgueiros, a grande maioria das cenas tensas não acontecem à noite, mas sim durante o dia, com o sol lá em cima. Nem por isso a história deixa de ser tensa. Com certeza, o cara tinha tanto talento que ele conseguia te assustar mesmo com um sol de meio-dia no céu. É claro, gente, eu indico demais essa história, eu indico muito esse autor. Eu já li outras histórias dele, tanto é que eu quero ver se eu consigo trazer mais alguma coisa dele aqui no nosso mês do Halloween. Eu não sei se vai caber, porque pelo que eu tô vendo aí tem bastante livro ainda pra falar esse mês. Mas se eu conseguir, eu trago pra cá então. E eu quero perguntar pra vocês querem que eu traga mais histórias dele pra cá? Então, gente, amanhã nós vamos conversar sobre um conto desse livro aqui. Vocês estão vendo aqui, se chama então Assovie que Virei, 5 histórias de fantasmas, do M.R. James. M.R. James é um autor clássico maravilhoso, é um autor que também era calcado muito nessas histórias de fantasmas e tudo mais, que ficaram muito famosas lá na Inglaterra, com histórias com toques góticos e tudo mais, né? E aqui é uma edição que a editora Penalux lançou aqui no Brasil, acho que, se não me engano, foi no final do ano passado ou no começo desse ano, eu não sei a data ao certo.
mas é um livro muito bom. E eu vou então estar conversando com vocês aqui sobre a história que deu título ao livro, A Sovi que Virei. Então eu convido todo mundo a vir amanhã aqui no canal conversar comigo sobre esse conto, A Sovi que Virei. É uma coletânea nova, é lançamento ainda, saiu ou ano passado ou esse ano, então você encontra facilmente em qualquer livraria, você consegue encontrar também diretamente no site da editora Penalux, é muito fácil de encontrar, então não tem desculpa, hein, só se tiver sem dinheiro. Mas eu convido todo mundo então para amanhã a gente vir conversar sobre A Sovi que Virei, do M.R. James. E aí, gente, eu quero saber muito de vocês agora. E vocês que leram Os Salgueiros, o que vocês acharam? Vamos conversar comigo aí, coloca nos comentários. Gente, eu quero muito conversar sobre essa história, porque eu conheço pouquíssimas pessoas que já leram esse conto. E eu quero muito saber a opinião de vocês, o que vocês acharam. Coloca tudo aqui nos comentários, não liga para spoiler não, nos comentários é spoiler free, pode conversar, contar à vontade, tudo aí, porque eu quero muito conversar com vocês, eu quero saber tudo que vocês acharam. Eu amei, continua sendo uma das minhas histórias favoritas de terror de todos os tempos. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã, lembrando, nós vamos ter vídeo aqui então da história A Sovi que Virei, do M.R. James. Quero todo mundo aqui amanhã. Então, deixa o dedão pra cima se gostou do vídeo e até amanhã. Tchau, tchau.